A paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou ler nessa manhã esse texto e vou oferecer para a reflexão da minha irmã Maria Lúcia, popular Lúcia, ali no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, que está no livro de Mateus, no capítulo 27, que fala da crucificação de Jesus. Mas como é um texto longo, talvez para alguns cansativo, eu vou ler apenas a partir do versículo 50 a 56. Capítulo 27, versículos 50 a 56. E é o final da história, que diz assim: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. Fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele aguardava Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E ali estava olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde da Galileia para servir, entre as quais estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeus. Mas, irmãos, eu quero me deter apenas nesse texto que diz que quando Jesus entregou o seu Espírito, que quando Jesus diz: Pai, na minha mão entrega o teu Espírito, a natureza não aguentou tamanha crueldade que fizeram com Jesus. A natureza protestou de forma veemente. A natureza protestou clara, nítida, patentemente, para que todos pudessem ver o que eles haviam feito. E a Bíblia diz, e olha aqui, aquele material pesadíssimo, o véu do templo se rasgou em dois. Naquele momento, irmão, que o véu do templo se rasgou em dois, aí tirou a separação do sacerdote, do povo, do sumo sacerdote. O véu do templo se rasgou em dois, dizendo: agora você tem livre acesso. Não é um metal que vai separar você de alguém. Não, você não precisa mais de um sacerdote para clamar por ti. Você não precisa levar o seu sacrifício até o sacerdote e pedir a ele para que sacrifique em seu lugar. Você é esse sacrifício próprio. Não precisa mais. A natureza protestou. A natureza mostrou e destruiu o véu de separação entre o homem e Deus. E agora o único canal que você tem para ir para Deus não é mais o sacerdote, é Jesus Cristo de Nazaré. O véu do templo já se rasgou. Muitos estão presos. Os requisitos da lei, sujeito às condenações, porque não estão olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Para ele o véu do templo ainda está estendido. Para ele, você ainda precisa ir até ele para dizer que quer Jesus, oferecer o seu sacrifício. Não, Jesus, o véu do templo se rasgou, você tem acesso direto. Mas tinha outra coisa extraordinária naquele momento. Aí a terra devolveu, irmão. Quantos anos nós não sabemos? Pessoas talvez que estivessem mortas há 30, 20, 100 anos que morreram em Cristo Jesus. Ou talvez recente.
pessoas que criam no Senhor, pessoas que criam em Deus, que morreram. E a terra resolveu devolver essas pessoas de novo. Irmãos, imagina. Vamos usar um termo usado nas ciências humanas, na psicologia. Um termo que se usa na psicologia para criar dar corpo a uma imagem que você cria. Imaginemos, fazemos uma configuração. O que é uma configuração? Você dá imagem à sua imaginação. Você falar e poder ver. Vamos dar um exemplo. Imagine a mãe ou o filho que perdera seu pai há anos, que morrera no Senhor. De repente alguém bate na porta e quando o filho percebe, seu pai chega em casa. De repente alguém bateu na porta, a mãe olhou, sua filha chegando em casa. De repente alguém bateu na porta e o filho viu, a mãe viu. Certo é que alguém viu os seus entes queridos chegando em casa, salvo e são. Que momento extraordinário. Nunca houve na história da Bíblia tanta ressurreição ao mesmo tempo. Jesus ressuscitou a Lázaro. Maravilha. O filho da viúva de Naim. Alguém tocou nos ossos do profeta Eliseu, ressuscitou. Paulo ressuscitou em nome de Jesus algumas pessoas. A sombra de Pedro curava. Mas na morte de Jesus, dezenas de pessoas, a Bíblia não diz quantas foram, a terra protestou e devolveu essas pessoas. Essas pessoas ressuscitaram em protesto à morte do seu Criador. Jesus morreu. Era necessário que Jesus morresse. Era necessário. Para que este véu que separava o homem e Deus, essa separação caísse por terra. E hoje, meu irmão, minha irmã, você tem livre acesso a Deus. O lugar, eu já falei isso uma dezena de vezes, o lugar aonde você congrega, aonde você mora, não interferem na vida espiritual com Deus. A sua vida espiritual com Deus é uma vida de relacionamento pessoal. Observe que ele diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, Apocalipse 13:20, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você observe que ele também diz: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto ou em segredo, que o teu pai tudo ouve. Jesus quer um relacionamento pessoal. Jesus quer esta aproximação. Então não é o ambiente pouco importa. Observe Jesus no beijo, a imagem no beijo do poço de Jacó. Aquela mulher samaritana diz para Jesus. Os samaritanos dizem que devemos adorar aqui nesse monte. Mas os judeus dizem que devemos adorar em Jerusalém. E Jesus disse: mulher, ora vem e agora é. Que nem Jerusalém e nem Samaria, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Isto é, não é o lugar, não é Jerusalém, não é Samaria, não é a igreja em que você está, mas é o seu relacionamento com Deus. Você pode estar trabalhando na roça, você pode estar onde você estiver, se você estiver sentindo, se você clamar a Deus, se você buscar a Deus, Jesus vai estar ali ao teu lado. Observe que Jesus afirma lá em Mateus 18, versículo 19 e 20, dizendo: em verdade vos digo, que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, que porventura pedirem em meu nome, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus, porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, em nome de Jesus. Ele dizia: eu aí estou no meio deles. Você observe que a presença de Jesus ela é real para aqueles que creem, para aqueles que buscam a presença do Senhor. E
E não precisa mais de um mediador que não seja Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. É o único. É o único caminho, é a única porta. Quando Tomé disse, mostra-nos o caminho que nos basta, Jesus disse, estou há tanto tempo contigo. Quando ele disse, mostra-nos o Pai. E Jesus disse para Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se coloca como Deus, dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz agora, Tomé, eu e Deus somos um, nós não conseguimos nos separar. O véu do templo, irmão, foi rasgado. Não há mais empecilho entre você e Deus. Não há mais barreiras. Não há mais nada que impeça a sua adoração. Ô, irmão. A ignorância espiritual tem alimentado medo. A ignorância espiritual tem alimentado medo. Eu preciso compreender, irmão, que adorar a Deus não é cantar. Adorar a Deus não é ler a Bíblia, não é pregar. Adorar a Deus não é nada disso. Adorar a Deus é um estado de espírito que alguém percebe, que alguém persegue e alcança. É um estado. É um propósito. Isso é adorar a Deus. É um estado de espírito em que as pessoas se desprendem. Não importa o ambiente. Você pode estar cercado de pessoas e de repente você olha uma pessoa está conversando com outro, mas você de repente começa a observar que em meio a tantas pessoas que estão envolvidas, distraídas com as coisas que os cercam à sua volta, mas ali no meio você vai perceber alguém desligado, de olhos fechados, às vezes de mãos para cima ou de cabeça para baixo, entregando a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adorar a Deus é um estado de espírito. E Jesus tirou a barreira de separação. Jesus acabou com rasgou o véu do templo. Você pode ser um verdadeiro adorador. Na sua casa, no banheiro da sua casa, no banheiro do seu trabalho, dentro do seu carro, aonde quer que você esteja. Jesus disse que o verdadeiro adorador adoraria o Pai em espírito e verdade. Quando Jesus diz o verdadeiro adorador, porque nós temos falsos adoradores. E é o que bem tem, falsos adoradores. Só que a seu tempo será como o joio e o trigo. Jesus, o joio, irmão. Por que é que não dá para, só através do Espírito de Deus, o discernimento espiritual, para você saber o que é o falso adorador e o adorador verdadeiro? Um dia desse eu estava observando o cacho do trigo, irmão. Para aqueles que não conhecem, o cacho do trigo e o cacho do joio são idênticos, irmão. Eu, Juraci, não consigo separar um cacho de trigo e um cacho de joio. Ele nasce no meio do trigo. Só um agricultor que tem conhecimento daquilo, que ele vai pegar o cacho do trigo, quando ele esmagar o cacho do trigo, vai aparecer o trigo. Quando ele esmagar o cacho do joio, nada tem. Então quase nada tem. Então vamos pensar nisso. A barreira de separação já se rasgou. O véu do templo não existe mais. Não há regras da lei do passado, do Velho Testamento, que te dê base para você entrar no céu. Só tem um caminho para entrar no céu. É através de Jesus Cristo de Nazaré. Pense nisso. O véu do templo foi rasgado. Caiu de alto a baixo. Corpos foram ressuscitados. E agora você tem livre acesso a Deus. Seja um adorador. Lembre-se, não é cantando que você adora, mas pode adorar cantando. Há uma diferença muito grande entre essas frases. Não é cantando que você adora, mas pode adorar cantando. Pense nisso.